Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as bases e diretrizes do novo Estatuto da Juventude que o Senado Federal deve aprovar neste ano. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues, titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Valéria, quando se discute essa questão do Estatuto, aponta-se a questão da autonomia e emancipação dos jovens. Qual a importância disso como um princípio orientador da lei? Bom, como nós vamos emancipar esses jovens? Porque a gente já tem a emancipação, o Instituto da Emancipação prevista no Código Civil, né, os casos lá que nós temos. Para que emancipar um jovem que hoje, né, ainda não está formado? Porque a gente emancipa para o casamento, né, são as hipóteses. No caso de ele se tornar, né, um empresário e aí precisa da emancipação para ele poder, né, assumir as responsabilidades tanto civis, administrativas, como na área penal. Então, são esses os casos de emancipação. Isso que eu estou falando, a emancipação já está prevista no Código desde 1916. Para que outra lei regulando isso? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O Brasil tem muitas leis e que elas são inexequíveis. A gente nem sabe que existe, né? Então, vai ser mais uma lei que vem para dificultar e não para melhorar. Eu não vejo isso como uma melhora, uma mudança de posicionamento daqueles que deveriam já estar há muitos anos implementando essas políticas públicas. E pode até haver conflito e contradição, porque o jovem é muito zeloso de sua própria autonomia, não gosta de ser tutelado, né? Não, e o jovem, olha, ele não precisa, você já quando chega nessa fase, você já está, como eu falei, com muitas coisas dentro de você definidas, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. E o que eles querem, que eles reclamam todo dia, é o primeiro emprego. O que o jovem precisa é de curso técnico, de formação profissional, de oportunidade, porque ele está querendo o primeiro emprego dele. Então, ao invés, eles não estão querendo um estatuto, eles querem que, por exemplo, seja revisto na área do trabalho essa legislação de que o adolescente abaixo de 16 anos não pode trabalhar. Precisa desse radicalismo, como está no Estatuto. Eu sei que veio para coibir o trabalho infantil, né? A exploração, principalmente na zona rural. As condições indignas, né? A criança, adolescentes que deixavam de ir para a escola para poder trabalhar. Mas isso não pode ser levado a ferro e fogo ou generalizado como é para o jovem da cidade que está aqui, onde perfeitamente ele pode estudar e trabalhar. Dá para conciliar as duas coisas. E ajudar dentro de casa. Então, eu acho que nenhum adolescente, nenhum jovem está querendo estatuto. Eles querem os direitos deles que já estão previstos tanto nas leis existentes. Mas, apesar disso, a própria Constituição não estabeleceu essa exigência de que é preciso, o que deve ser estabelecido esse estatuto? Olha, eu não vejo essa previsão na Constituição, não. Tá? Eu acho que isso é um ato desnecessário, né, que a gente pode modificar. Foi o que eu falei, o estatuto é bom, o que então precisa ser modificado? Um exemplo é esse, é o direito ao trabalho. Regulamentar através de lei ou decreto ou resolução, independente do nome que a gente dê a esse ato normativo, ele tem que ser revisto. A responsabilização do adolescente também tem que ser revista, porque o estatuto ele aplica uma internação de 3 anos para um adolescente independente do crime que ele praticou. Será que está certo isso? Será que nós não devemos diferenciar o tempo de internação de acordo também com a infração? Isso sim que eu acho que tem que ser revisto. É consertar o que precisa mudar e não criar mais leis. Muito bem, eu vou dar continuidade a esse tema nosso, mas eu gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, eu trouxe 2 livros que eu indico, de 2 autores, do Donizete e do colega nosso do Rio Grande do Sul, do juiz Saraiva, que para quem atua somente na área infracional, são livros meus de cabeceira que nos orientam muito, nos ajudam, são excelentes. Muito bem, boa indicação. Voltando ao nosso tema aqui então
do Estatuto da Juventude. Essa discussão sobre meia entrada ou até mesmo o transporte coletivo gratuito, a senhora acha que isso pode ajudar, tem algum benefício nessa composição da educação, por exemplo, de levá-lo para a escola? Sim, eu acho isso importante. Eu acho que o adolescente ele tem que ter direito a metade, né? Metade do ingresso no teatro, Meia entrada, em várias atividades culturais, ou então que são meios para ele chegar ao fim, que é a escola. Né? Um transporte hoje, se ele for pagar a passagem integral, é muito oneroso, isso é um desestímulo para ele. Então a gente deve facilitar tudo que eles precisam para alcançar a instrução dele. Isso eu sou a favor, eu acho que todos, independente da classe social. Mesmo aqueles mais carentes, ou especificamente priorizando esses mais carentes, como acontece nos programas sociais do governo? Eu acho que o estudante, dependente da classe socioeconômica dele, tinha que ter transporte gratuito, entradas no cinema gratuita, porque isso são mecanismos de instrução, de formação dele. Então, é isso que o governo tem que facilitar para eles. Né? Eles não estarem toda hora em passeata reclamando. Eu acho que o ensino no Brasil tinha que ser gratuito. Eu acho que tudo que você pode proporcionar a formação da criança e do adolescente tinha que ser gratuito, como são nos países desenvolvidos. Repensar o Brasil, né? Agora, doutora Valéria, um desafio que está aí permanentemente, tanto nos juizados, como também nas escolas, é a questão do bullying que vem tumultuando e desafiando essa relação na educação das crianças, desde a pré-escola até mesmo essa fase mais adulta, na faculdade e na escola, na universidade. Como lidar com isso? Eu acho que o bullying é um fator que não surgiu agora, desde a nossa época, né, só que era com outro nome, ninguém chamava de bullying, americanizou o nome, mas é uma coisa que é muito triste, né? Eu vejo que as escolas têm que se prepararem para mudar isso. Eu acho que hoje, com essa visão midiática do bullying, que se não fosse a mídia bater em cima desse assunto, não ia ter mudança nenhuma, mas já está sendo trabalhado toda essa mudança. Agora, que seja esclarecida a população, o bullying acarreta responsabilidade criminal, sim. Porque a partir do momento que você bota um nome pejorativo ou você ofende um coleguinha seu, você pode estar cometendo um crime de difamação. Calúnia. De calúnia. Então, além da responsabilidade criminal, você tem a responsabilidade civil por dano moral. Então, vamos repensar isso aí, porque as consequências são sérias. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. E discutimos aí as bases, diretrizes para um Estatuto da Juventude aqui no Brasil. Doutora Valéria, obrigado pela entrevista. Obrigada. Espero que nosso bate-papo tenha dado uma contribuição para os senadores com mais bom senso, né, elaborar essa lei. Assim espero. Muito bem, obrigado. A você também, obrigado pela participação. Se você quiser, escreva para nós para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.